Olá, meninos, meninas, uma excelente tarde a todos vocês, saudações, forte abraço, muitas saudades, meus olhos brilham de tanta saudade de vocês. Que bom que estamos retornando às nossas aulas novamente, né? E hoje vamos dar início a uma revisão, uma breve revisão do capítulo 10, do capítulo 11 precisamente, do capítulo 11 precisamente do nosso livro de história, tá bom? Para nossa avaliação, tá bom? Então vamos começar, será um videozinho curto, tá bom? Para vocês, passo a passo da nossa revisão. O Império Romano ficou marcado fortemente, especialmente pelo reinado do imperador Otávio Augusto. Otávio Augusto ele desenvolveu uma política que ficou conhecida como Pax Romana. A política Pax Romana, na verdade, vem do grego, que quer dizer paz romana. Otávio Augusto conseguiu desenvolver essa paz no reinado durante o império dele, né? Só que essa política Pax Romana ela teve um apogeu diferenciado. Por quê? Porque ela ajudou no processo de consolidação de todo o império, né? Tanto no império relacionado com a comunicação, com a vivência com a plebe, quanto aos políticos romanos do Senado romano, né? Só que também teve um fator um tanto quanto prejudicial, porque ela começou a fragmentar todo o império, tá bom? Então a política Pax Romana, que é a política de paz de Otávio Augusto, ela ajudou nesse processo de fragmentação do império, mas também ajudou no processo de consolidação de todo o império, tá? O Alto Império Romano ele ficou fortemente marcado pelo apogeu de Roma. O apogeu significa as conquistas, né? As vitórias, as construções arquitetônicas, toda questão de evolução da própria cidade de Roma, né? Do próprio Império Romano, tá bom? E além dessas conquistas, houve naquela época a grande perseguição aos cristãos daquela época, né? A principal causa dessa perseguição é porque os imperadores romanos eles queriam ser adorados e reconhecidos como divindades. É tanto que na moeda romana era cunhada, era estampada a cara do imperador romano daquela época. Por quê? Para que ele fosse conhecido em todas as partes do império, essa era a principal causa, e além disso, aumentasse o poder de adoração daquele imperador. Então, essa perseguição primordialmente se deu porque os cristãos não reconheciam a divindade dos imperadores. Os cristãos reconheciam a única divindade, Cristo Jesus, que foi crucificado na cruz, né? E que nascera durante o reinado, né, do imperador Otávio Augusto, que foi o primeiro, né, imperador. Ele se torna imperador antes de Cristo, se não me engano 14 antes de Cristo, e vai até 27 antes de Cristo, perdão, e vai até o reinado até 14 depois de Cristo, né? Então esse imperador Otávio Augusto ele fez isso, tá? Então falamos dessa perseguição. Além dessa perseguição, Otávio Augusto, diante das intempéries que o seu reinado teve, especialmente na discriminação à plebe, né, na falta de alimento, das políticas para o povo, ele começa a desenvolver uma política denominada, que ficou batizada, né, apelidada de política do pão e circo. O que ele fez? Ele elaborou lutas, jogos, os gladiadores no meio daquela arena, aí aparece aí o Coliseu. Então ele elaborou aquelas festividades semanais, mensais e possivelmente até anuais a respeito dos jogos. Então tinha essa política do pão e circo porque era parecendo um circo. E o pão porque durante esses espetáculos ele distribuía pão.
trigo, né, na arquibancada, e por isso ficou conhecida como política do pão e circo, tá bom? Durante o reinado desses imperadores, eles construíram os famosos aquedutos romanos na cidade. Esses aquedutos romanos tinham uma importância primordial, que era proporcionar água potável tanto para o palácio quanto para toda a plebe, com todos os habitantes de Roma. Essa era a principal função desses aquedutos, né? Que até hoje na cidade de Roma ainda existe alguns deles, tá? Não sei se com a mesma função de liberar água potável para toda a população, tá? Mas esses aquedutos ainda existem. Alguns ficaram debaixo de escombro na cidade velha, mas alguns ainda existem, tá? Durante o Império Romano apareceu ali a figura do Papa, inclusive é contado como o primeiro Papa Pedro, o pai da igreja, né? E os papas tinham uma representação muito grande. Primeiro, que era administrar algumas cidades e diante dessa administração garantir desta forma alimentos, provisão de alimento, né, claro, e para a classe mais necessitada, que eram os pobres naquela região, a plebe naquela região. Tudo bem? Essa é a nossa revisãozinha bem básica sobre o Império Romano. Eu deixei algumas observações no aplicativo para vocês darem uma olhada lá, né? Já aí pelo livro, coloquei o exercício, através daquele exercício e da minha fala aqui, vocês vão conseguir responder a nossa provinha de história com muita tranquilidade. Forte abraço, beijo no coração, até o nosso próximo encontro da próxima quarta-feira. Fiquem com Deus, bons estudos, eu quero todo mundo tirando excelentes notas, tá certo? Dediquem-se, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.